Hi you guys, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver as question words, que são as palavras de perguntas, né? Quando você quer fazer alguma pergunta. Então, isso daqui é bastante usado na língua inglesa, é interessante você aprender a decorar aí, ok? Aqui o what significa o que, o qual, who, quem, where, onde, how, como, quanto, quantos, which, qual, when, quando, whose, de quem e why, por quê. E aqui do lado aqui, pessoal, tem algumas frases aqui, elas são bem curtas e de propósito, certo? Então, um jeito fácil de você decorar, o que você vai fazer? Associa com essas perguntas aqui, certo? Com essas frases curtas, que você vai lembrar o que significa cada uma dessas palavras aqui que estão em amarelo, certo? Por exemplo, aqui na primeira frase aqui, ó, Who are you? Quem é você? Então aqui, ó, o who significa quem. Então se você lembrar dessa frase aqui, né, dessa pergunta aqui, você já vai relacionar a quem, certo? Então é um jeito simples aí, pelo menos eu acho, para você decorar qual palavra significa o que, certo? Mas aí você pode também achar outras formas aí, vai de você. Eu só estou dando um exemplo aqui, certo? E nessa pergunta aqui, pessoal, where are you from? De onde você é? Então, where significa onde, e uma coisa que vai surgir na mente de vocês, uma dúvida, né? Que, por exemplo, que o from, ele significa de, né? Nós, no português, nós colocamos o de na frente, né? Que seria assim, de onde você é. Então, o de vai na frente no português. No inglês, algumas perguntas aí, né? Algumas preposições que você vai fazer uma pergunta, geralmente essa preposição ela vai para o final da frase. Igual aqui, né? Se você fosse traduzir ao pé da letra, seria onde você é de. Aí, na língua portuguesa, não faz sentido isso, né? O de vai na frente. Já no inglês, não. Algumas frases, né, começadas com preposições, ela vai para o final. No caso aqui, where are you from? De onde você é. O de aqui, que é o from, né, que significa de, ele vai para o final. Então, isso aí algumas regras que tem no inglês que é interessante você saber, mas o mais importante é você aprender a estrutura, como eles falam, certo? Não fica se prendendo em regra não, aprende do jeito que eles falam mesmo, e aí vai se tornar automaticamente, você não vai precisar nem saber de regra, ok? Então vamos para o próximo aqui. How are you? Como você está? Perceba aqui, pessoal, que o how ele significa como, quanto e quanto, certo? Mas o que mais se encaixa aqui é o como. Por isso que aí, dependendo do contexto, você vai encaixar a palavra que mais serve para você na hora de traduzir, certo? Porque algumas palavras em inglês ela tem mais de um significado, ok? Então, how are you? Como você está? E perceba aqui, ó, que o você está no final e o are aqui, que é está, né, vem antes. Então, no inglês, o que acontece? Quando você fazer uma pergunta, o verbo to be, ele se inverte com o sujeito, certo? E sempre vai acontecer. Quando tiver um verbo to be na frase, você for fazer uma pergunta, ele se inverte com o sujeito, certo? Isso aqui é uma regra e sempre acontece isso, ok? Então, você tem que aprender do jeito que eles falam. Então, how are you? Como você está, ok? Agora aqui o which, pessoal, perceba que ó, o significado dele é qual, e aqui em cima no what também tem o qual. Aí você vai se perguntar, mas quando eu utilizo um e não o outro, certo? Então você vai sempre lembrar assim, o which você sempre vai utilizar quando você quer perguntar pergunta alguma coisa para a pessoa e você vai dar uma opção para ela, né, para ela escolher. Então, nessa frase aqui, ó, which car do you prefer? Red ou blue? Qual carro você prefere, vermelho ou azul? Então você está dando para a pessoa escolher, certo? Se é uma coisa ou outra, ok? Então essa está a diferença entre o what e o which, certo? O which você sempre vai lembrar que você vai perguntar alguma coisa que a pessoa pode escolher, ok? Então está aí a grande diferença. Aqui na próxima aqui, ó, when was this photo taken? Quando essa foto foi tirada, certo? When significa quando. E aqui o whose, né? Whose is this book? De quem é esse livro? Ok? Bem simples também. E por último temos aqui o why, certo? Ele significa porquê. E eu coloquei o because também. E eu vou explicar para vocês qual que é a diferença. Os dois significam porquê. O why significa porquê e o because também.
certo? Mas vamos ver a diferença. Ó, o why aqui, ó, por exemplo, nessa pergunta, why not me? Por que não eu? Então, toda vez que você for fazer uma pergunta utilizando o porquê, você vai utilizar o why, certo? E o because, ele significa porquê também, mas você só vai utilizar ele para responder, utilizando o porquê. Por exemplo, aqui, ó, because I want. Então, eu perguntei aqui, por que não eu? Aí eu respondo aqui, porque eu quero. Então, eu não poderia utilizar aqui o why, que significa porquê também, para responder, né, a pergunta. Eu vou utilizar o because. Então, o because, você vai utilizar sempre que você for responder uma pergunta, ok? Espero ter ficado bem claro aí para vocês, certo? Tá aí um vídeo bem simples e rápido, explicando para vocês sobre as question words, né, que é as palavras de perguntas, ok, galera? Então, I see you next class. Eu vejo vocês numa próxima aula, ok? Bye bye. Tchau, galera.